Menu árabe. A Arábia, uma região toda conhecida pelo berço da civilização, povos que a gente conhece, né, de registros dos povos de 3, 4, 5 mil anos atrás, desta região, e que, por ser o berço da civilização, acabaram nos deixando uma herança gastronômica muito legal. O que eu vou fazer nessa aula de hoje é uma árabe, vamos dizer assim, mais caseira e prática. Por quê? Por exemplo, o kebab que eu vou fazer um doner kebab. Senão você já teria olhado aqui um equipamento para fazer o famoso churrasquinho grego, né? Que a gente conhece, que é uma delícia aquilo. Então eu vou fazer um doner kebab de kafta. Eu vou explicar para você esse nome, toda essa diferença. Porém, por outro lado, nós vamos fazer muitos produtos do início ao fim. O tahine, ele é um produto mais caro de fazer, então eu vou te ensinar a fazer em casa. E outra, não é sempre que encontra, depende da cidade, se você não está num grande centro, não é fácil encontrar tahine. Então, a gente vai usar o tahine e vai fazer o tahine de casa. Nós vamos fazer a nossa própria coalhada, nós vamos fazer o nosso próprio hummus, tá? Nós vamos criar os nossos pratos do início ao fim. Vou contar uma história muito bacana do quibe, vou contar a história do kebab, vou contar uma história incrível da coalhada que junta com uma aula de queijo, que é muito bacana, mas vou começar por ela então, porque você já ouviu eu falar bastante hoje, então quer cozinhar, quer ver a gente cozinhando. Material em PDF anexo, chat aberto para dúvida, fica à vontade aí. Bom, a coalhada, eu vou começar o processo dela e em algumas etapas eu vou contando um pouco de onde ela surgiu. Talvez é um dos ingredientes, um dos preparos mais emblemáticos de um menu árabe, a coalhada, que também é conhecida, depende de como é apresentada, a coalhada cremosa, a coalhada seca, tá? Vai ser um acompanhamento, vai ser um molho que você pode colocar junto com uma carne, pode colocar dentro de um doner kebab, pode servir com outros preparos. Mais um item do seu menu para deixar a sua mesa rica. Como é que se faz uma coalhada? Aqui eu tenho exatamente meio litro de leite que eu acabei de ferver. Você está vendo pela borda da panela que eu acabei de ferver esse litro de leite. Então tem que ferver até borbulhar mesmo. E aí desliga. Aqui a gente precisa colocar alguma coisa para coalhar esse leite. É daí que vem. O que é coalhar? É você conseguir separar a parte aquosa, o soro do leite, da proteína do leite, dos açúcares do leite. Então, você precisa de algum elemento, seja um fermento de coalho, seja um outro elemento que você já coalhou, mas a gente tem que colocar alguma coisa. Qual que é a coisa mais barata, prática e fácil que você encontra até no mercadinho da esquina? Iogurte natural. Então, você vai pegar, para cada litro de leite que você colocar ali, você vai colocar em média meio copinho de iogurte. Os iogurtes vêm com 170, 200, 150 gramas por aí. Então você vai colocar em média, vamos arredondar, 100 gramas, 80 gramas de iogurte natural para cada litro de leite que você ferveu. Como eu só fervi meio, eu vou colocar 1/4 do potinho de iogurte. Mas que hora que eu tenho que colocar? Essa parte é muito importante. Você tem que colocar quando o seu leite estiver morno. Se você colocar com o leite que você acabou de ferver e acabou de desligar, ele vai matar ou vai desestruturar tudo que a gente precisa para fazer a nossa coalhada. Dica: coloca o dedo dentro do leite e você tem que aguentar 5 segundos o dedo ali. Se você aguentar 5 segundos, ele já está morno. Temperatura técnica para isso: 40 graus, 50 graus, e você consegue aí ter a temperatura certa. Então pensa, o leite ferveu a quase 100, tem que esfriar, desligar e deixar ele esfriar para próximo dos 40, 50 graus. Ou até você sentir 5 segundos o dedo ali dentro. Aí você vai colocar esse iogurte, obviamente natural, sem açúcar e sem sabor, né? E vai dissolver esse iogurte aqui dentro. Show? Dissolveu, você vai tampar e você vai colocar essa panela em algum ambiente fechado, mas não pode ser nem precisa ser refrigerado. Vai colocar dentro do forno, por exemplo, vai colocar em cima de uma bancada bem fechada, né, isenta aí de qualquer sujeira ou de bicho, e vai deixar por 12 horas. Então aqui esse leite vai trabalhar junto com aqui o iogurte vai trabalhar junto com o leite e vai transformar tudo isso aí em quê? Em mais iogurte ainda. Então a gente vai fazer exatamente esse processo. Eu quis deixar na mesma panela para te mostrar. Deixou tampado, 12 horas, quietinho. Quando você abrir,
Ó, trocou aqui, você vai ter isso aqui. O mesmo meio litro de leite aqui, ó, rendeu isso. E olha que bacana, olha que textura bonita. Iogurte. Bom, agora já aprendeu a fazer iogurte caseiro. Pega um pouquinho do iogurte e você consegue fazer bastante. Se você quiser aqui bater uma fruta junto, transformar no iogurte de mirtilo, de morango, de amora, fica à vontade. Se quiser consumir ele in natura, show de bola. Aqui a gente tem esse leite, então, que já está grosso, já está coalhado. O que falta a gente fazer agora com esse leite? A gente precisa separar o soro da coalhada, efetivamente, o soro da parte sólida do leite. Se eu jogar numa centrífuga industrial, pode ser que eu consiga separar, mas o ideal é fazer o que em casa? Uma separação mecânica por tempo. Olha o que nós vamos fazer. Uma tigela, peneira, você pode pegar esses Perfex ou filtro de café, vai colocar aqui na peneira e você vai fazer isso aqui, ó. Coloca tudo aqui dentro. Percebe que se for só a peneira, ele ia passar reto, né? Então por isso que a gente precisa desse elemento de filtro aqui. Colocou aqui, nós vamos para a geladeira, aí sim geladeira, hein, pessoal? Não vai deixar isso aqui fora da geladeira. Vai para a geladeira e você vai deixar ele separar. Preciso mexer, preciso fazer alguma coisa? Não. Em 8 horas você já obtém algo parecido com uma coalhada. O ideal, se você conseguir deixar 12 ou até mesmo 24 horas, você vai conseguir uma coalhada mais seca. Quanto mais seca você deixar na geladeira, mais soro ela perde. Olha aqui, ó, tudo passo a passo para você não perder nada. Essa minha está a exatas 10 horas aqui. Então olha só, mesmo meio litro de leite, tá? Cremosa, e olha a quantidade de soro de leite que soltou. Bastante, hein? Isso aqui é a coalhada. Então percebe, são várias etapas, mas é muito simples. Ferveu o leite, deixa esfriar, amornar, ficou morninho, coloca o iogurte. Mexe, 12 horas, tampado, parado. Depois de 12 horas, coloca numa peneira com filtro, deixa mais 12 horas, tá pronta a coalhada inicial aqui de vocês. Agora é só temperar e servir. Bacana, né? Eu acho muito legal isso. Vou usar uma tigelinha aqui para mexer, para temperar ela. Ó, se eu quiser ver se tem mais algum líquido, eu vou apertar bem aqui, ó. Vou tirar todo o excesso. Lembra que eu falei, eu deixei por 10 horas. E tá assim, ainda tem líquido. Mas tem gente que prefere, tá? Aqui é total o seu gosto. Quer uma coalhada mais cremosa? Ótimo. Quer uma coalhadinha mais seca? Só deixar mais tempo. Agora aqui que eu vou fazer, vou rasgar o fundo desse filtro para minha coalhada sair. Tcharam! Coalhada prontinha. Cremosa, bacana. Nós vamos temperar nossa coalhada agora, só um pouquinho de sal. E aqui o pessoal brinca, né? Quer colocar azeite para servir, quer colocar uma pimentinha. Mas a coalhada, a ideia dela é trazer essa acidez, trazer essa textura que é muito bonita. Deixa eu ver como é que tá de sal. Um pouquinho mais. Tá show.
desperdiçar nada. Folhinha aqui em cima, só para decorar, só para ela não ficar triste. Nem precisaria, mas fica bonito, né? Ó, coalhadinha para você acompanhar seu menu árabe. Bacana, né? Vou deixar o nosso soro aqui. O próximo passo, nosso iogurte eu vou deixar aqui. Obviamente, vou fazer essa coalhada amanhã, aproveitá-la. Nós vamos para o segundo prato, que é o hummus. Vamos uma pasta de grão de bico clássica. A ideia é a gente fazer ela do início ao fim como? Primeira coisa, o nosso elemento principal, o grão de bico. O grão de bico aqui eu iniciei o processo de bater e deixei para terminar junto com você. Grão de bico cozido, nada mais que isso. Cozido em água só, não precisa nem cozinhar com sal, nada. Ou na pressão, pelos 30 minutos que a gente coloca aí para você. Começou a chiar, marca 30 minutos, desliga, tira a pressão, escorre. Ou numa panela normal ele vai demorar em torno aí de 1h30 a 2 horas para ficar mole. Você que manda. Ou compra pronto cozido. Também é só escorrer a água, ele está pronto. Fato é, tem que ter um grão de bico cozido. Ponto. Estando aqui, nós vamos transformar ele em pasta. Gabi, qual que é o certo? Mais fina ou com pedaços? Depende. Varia muito de família para família. Tem gente que defende um hummus bem lisinho, tem gente que acha que tem que ter os pedacinhos do grão de bico. Então quem vai decidir é você, o jeito que você preferir. Então ó, aqui eu tenho só ele, eu iniciei o processo de bater como eu falei. Não precisa, mas se você quiser ele mais lisinho, quiser colocar um pouco da água do cozimento junto, coloca. Então eu vou colocar aqui no mixer. Ó, se eu quiser que ele engrene um pouquinho mais ainda, eu vou lá, um pouquinho de água. Olha que lisinho bonito que ele já está ficando, ó. Se você está usando um equipamento assim ou fazendo uma pequena quantidade, vai sempre ajeitando ele. Ah, Gabi, eu quero isso aqui extremamente liso, porque eu vou fazer um hummus gourmet. Não vem com essa palavra, não vai falar gourmet que a gente não acha legal. Mas se você quiser, inclusive, pegar isso aqui agora e passar por uma peneira para você deixar ele completamente liso, faça. Não é o certo, não é o ideal, mas pode ser uma escolha sua. Então isso aqui é só o início do processo, tá? Até agora a gente fez somente a pasta de grão de bico. O hummus, ele é uma pasta de grão de bico temperada. Temperada com tahine, alho, azeite de oliva, limão. No básico isso, tá? Eu gosto muito do exemplo da feijoada, né? Eu sempre uso. Eu digo assim, qualquer receita da feijoada, né? Sempre essa comparação porque ela funciona. O certo é ir louro, o certo não é ir louro, o certo é ir alho, não ir alho. Não existe o certo ou errado, vai ser o que você gosta ou o que a tradição da sua família fazia, enfim. Então nesse caso, tem gente que prefere já colocar salsa picada e hortelã dentro dele, tem gente que vai colocar só por cima. Tem gente que decora com páprica, como a gente vai decorar aqui com uma papriquinha defumada. Tem gente que prefere colocar uma pimenta síria. Mas assim, ó, a base dele é o grão de bico com o tahine. Já vou falar o que é o tahine caso você não conheça. Além disso, é bem o seu gosto pessoal. Mas assim, ó, coisas que não poderiam faltar numa pasta de hummus. Alho. Alho é meio que fundamental aqui nesse caso. Gabi, mas eu odeio alho, me faz mal.
Bom, como eu falei, quer adaptar, adapta. Como ele está cru e a nossa pasta também não vai passar por cocção, eu esmago, ó, repara que eu esmago o alho. Vou dar até um zoom aqui para você, ó, até ele virar uma pastinha. Assim eu não tenho perigo de morder um pedaço de alho. Eu vou colocar aqui no nosso grão de bico e show. Vou continuar temperando nosso grão de bico com sal. Precisamos de gordura? Azeite de oliva. Oliva muito usada na região. Sabe que os pratos bem antigos do árabe eram baseados em tâmaras, em carnes, em trigo, em arroz, em cevada. Eram os principais itens que eram cultivados nessa região. Ótimo. O limãozinho para trazer aquela acidez bacana. E o tempero principal então, que é o tahine. Tá, Gabi? Que raios é esse tahine? Tahine é a pasta de gergelim. Bom, primeiro você vai encontrar a pasta de gergelim no mercado em lata para vender ou em pote plástico, enfim. Não encontrou ou quer fazer a sua? Várias nuances ou cores que você pode dar para sua pasta de gergelim. Primeira coisa, essa minha que eu fiz aqui, eu fiz exatamente assim. Eu peguei o gergelim branco, sem tostar ele na frigideira, coloquei ele direto, o branco, abri o saquinho, coloquei direto nesse equipamento mesmo, num processadorzinho, pode ser um menor ou um maior, depende da quantidade que você vai fazer. E bati bastante, batendo, batendo, batendo. Se você quiser ele com uma textura mais cremosa, 1 ou 2 colheres de azeite de oliva vai ajudar ele a pegar a cremosidade. Você vai ver que ele vai ficar batendo um bom tempo, ele não vai sair de uma farofa. Mas depois que você conseguir extrair o óleo do gergelim, ele começa a virar uma pasta. Ou você dá o plus com as 2 colheres de azeite de oliva. Vai ficar gostoso. Eu coloco, tá? Eu, para bater o meu gergelim, eu coloco um pouquinho de azeite de oliva. Talvez quem é muito tradicional aí vai virar a cara. Daí você escolhe. E se tá dando muita dificuldade, 1 ou 2 colheres de água também para ele virar mais pasta. E aí você deixa bater bastante e você vai obter uma pasta de gergelim. Por que eu falei as nuances? Primeira avaliação, você pode dar uma leve tostada no seu gergelim numa frigideira seca. Só coloca um pouco de calor, deixa ele dar uma leve douradinha, não vai queimar, leve douradinha e faz o mesmo processo. Você vai ter uma pasta mais aromática e um tom mais escuro. Você pode fazer uma mistura gergelim branco e preto e você vai ter uma pasta tendendo mais para o marrom, tá? Mais para o escuro. E tem inclusive quem faça o tahine só de gergelim preto. O processo é sempre o mesmo que está aí descrito no material para você que eu mostrei aqui. O que muda é como você está colocando e qual gergelim você está colocando. Mas é muito fácil de fazer. Basicamente é o quê? Vamos lá, revisando. Bater o gergelim. Ponto. Talvez com um pouquinho de óleo, talvez um pouquinho de água. Só. E é isso, tá aí. Tá bom? Tá aqui. E agora eu provo e vejo se tá do meu gosto. Tem gente que só decora com hortelã, tem gente que gosta de colocar hortelã dentro, como eu estava falando antes. Gosto de cada um. É muito bom isso. Um pouquinho mais de sal. Sinto que eu preciso de mais acidez do limão. O gergelim tá bacana, tá bem presente. Deixa eu ver se deu certo o meu sal. Agora tá incrível. Agora tá do jeito que eu gosto. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui. Eu vou fazer a versão na qual não estou colocando a hortelã e a salsinha picadas dentro, né? Vou colocar só por cima. Ó. É normal, é bacana fazer um desenhozinho aqui, sem muito mistério. É fazer um espiral, por exemplo, só para criar uns sulcos aqui no meio, ó. Quer fazer um risco,
Só para você ter um desenho para a gente criar uns pontos de explosão de sabor. Papriquinha. Coisa linda. Um fiozinho de oliva. E algumas folhas de hortelã. E aí quem quer, vai lá, quando for pegar, pega o seu com uma hortelã, pega sem, ou como preferir. Lindão, hein? Olha só que espetáculo. Coalhada, hummus. E a gente pode seguir o nosso barco. Item bem interessante para a gente falar. Muita gente pensa do que é feito o quibe. Primeiro que a gente está acostumado no Brasil mais com o quibe frito, né? Sim, ou pelo menos foi o primeiro que a gente teve mais contato desde a infância, o quibe frito. Basicamente é pegar essa receita que a gente está fazendo e fritá-la depois. E aí muita gente pergunta, o que é feito quibe? É feito de carne. Tá, mas e aqueles pedacinhos que tem junto da carne? Não é 100% carne, senão seria um bolinho de carne. O quibe é feito com trigo para quibe. Tá, Gabi, não me adiantou muito. Esse trigo para quibe é o quê? É trigo mesmo. Farelo de trigo, certo? Ó, tá aqui. Você vai comprar ele pronto assim, baratinho, fácil, seco. Você vai fazer o que com esse trigo? Olha a diferença, tá? É a mesma quantidade que eu tenho dele hidratado. Ó, aqui o fundinho e aqui, olha. Aqui dá pra você ver melhor a quantidade que ele inchou. Certo? Você vai lavar, então vamos lá. Pega a água normal. Esfrega um pouco. Passa por uma peneira. Volta tudo para cá. E aí você vai colocar isso aqui de molho. Várias técnicas para se fazer. Tem gente que prefere o quê? Não deixar de molho. Deixar ele assim, ele absorver só essa água que tem. Vai ficar bacana também, ele vai ficar menos inchado. Ele vai, se você deixar 3 horas, 4 horas aqui parado, ele vai amolecer e vai ficar macio, não vai ficar tão desmanchando, tá? Ou você vai lá e coloca mais água e deixa ele hidratar. Você vai deixar esse trigo hidratar aí por 3, 4 horas. Esse vai ter o primeiro passo para fazer os quibes. Esse aqui já ficou todo o tempo hidratando. Eu vou tirar bem a água dele. E vou inclusive me basear lá na coalhada e vou tirar todo o excesso de água dele. Por isso que tem gente que não gosta de deixar ele de molho, porque aqui ele está com muita água para ser retirado. Só que é o jeito mais fácil de se fazer. Então você vai escolher como que prefere trabalhar. Se você deixou ele de molho, você vai ter que fazer esse processo aqui. Parecido com o que a gente fez com a coalhada, de colocar num pano limpo, de preferência, né? E ó, tirar o excesso de água. Vai apertando. E quanto mais você ficar apertando aqui, mais água você vai tirando. Até ele ficar bem sequinho. E aqui vale um comentário muito legal. Até agora a gente fez o trigo, que é bem fácil, bem tranquilo, sem mistério nenhum. Tá aqui o trigo para quibe, prontinho para ser usado. E aí chega, como fazer quibe cru? Eu tive a honra, tá, de ter uma aula na casa do meu querido irmão Lisboa. Um abraço, Lisboa.
Pelo nome vocês já percebem a sua origem, é um querido e ele me ensinou, um excelente cozinheiro. Ele me mostrou, numa oportunidade, o tradicional quibe que se faz no país dele desde sempre, tá? O que ele aprendeu com as gerações anteriores e que é o que ele defende, que é o mais tradicional possível. Originalmente, inclusive, não era nem utilizado carne de vaca, utilizado carne de cabrito ou carneiro ou cordeiro, né? Alguma variação do que você tinha disponível. E essa carne, ela era ou tradicionalmente moída na faca ou no moedor manual. E nesse moedor, você sempre trabalhando com uma temperatura e gelo para nunca deixar essa carne esquentar, principalmente quando você passa por um moedor, até esses elétricos, que poderia aquecer a carne. Então você vai passar ela por muito tempo num moedor fino e gelado. Então essa seria a tradição. E a carne sai fininha. Obviamente aqui eu comprei uma carne moída pronta, porque é o mais provável de acontecer na sua casa, né? Você não vai ficar moendo a carne, então você vai comprar a carne pronta moída de um açougue de boa procedência, muito higiene, né? Porque essa carne, enfim, vai ser trabalhada crua. E aí ele foi me mostrando que essa carne vai ficando marrom ao longo do processo, da cor de quibe, mesmo estando cru, devido à sua não só a oxidação aqui em contato, tá, com o ar, mas também a sua cura nos temperos tradicionais, principalmente um deles, a noz moscada. E esse trabalho de curando a carne com a mão é o mais bonito de tudo. Então, bem tradicionalmente, seria uma carne desses outros animais, ou picada na faca ou moída com gelo, com muito cuidado e curada em tempero para adquirir aquela cor e aquele sabor. É muito legal saber a história e é muito bacana também saber uma versão rápida para se fazer ela. O que eu vou fazer com a carne? Primeiro, eu vou criar uma pastinha que não precisa ser uma pasta efetivamente. Tudo vai depender do que você quer sentir. Tem gente que prefere sentir os pedacinhos de cebola no trigo, tem gente que prefere sentir quase nada. Então eu tenho aqui, ó, cebola, para cá, e alho. E aqui eu começo a fazer uma pasta. Nessa cebola e alho, eu posso já ir acrescentando os verdinhos, se eu quiser. Ah, Gabi, posso usar um processador para isso? Olha, até pode, a gente coloca na receita aí até que sim, mas tem que tomar cuidado, o processador tem que ser muito bom, senão ao invés de picar a sua cebola, ele amassa. É aquilo que a gente fala muito no curso de risoto. E aí ele amassou a cebola, ele tira o líquido da sua cebola. Aí ou você entra com aquele líquido muito forte na receita e ela estraga, ou você entra só com a fibra da cebola, aí não é bacana. Então se você tiver um processador muito forte, ok. Se não, paciência, vai lá na aula de culinária básica, na aula de facas de cortes, aprende esse corte guilhotina aqui e sai feliz com a sua cebola picada. Daqui, como eu disse, se eu já quiser colocar algumas folhas de hortelã para já ir brincando, e aqui eu já tenho uma salsinha também picada verde, eu posso. O que eu estou fazendo? Repara, depois se você ler o material com calma, você vai ver que o início, tanto do quibe cru, quanto da kafta que nós vamos fazer para colocar no nosso doner kebab, são o mesmo, que é preparar a carne. Então eu vou primeiro temperar a carne, e aí eu já vou separar uma parte dela para fazer kafta, e a outra parte para fazer o quibe. Isso é uma dica que você pode fazer em casa se quiser. Então aqui é um trabalho de artesão, trabalho de paciência, de dedicação. E a gente vai obtendo algo mais texturizado. Vamos lá para a nossa carne. Tem uma diferença se você olhar
aí na receita, você vai ver que na kafta às vezes também coloca cominho e coentro. E aqui no quibe não necessariamente. Isso é muito pessoal. Muito, muito pessoal. Tem quem nunca vai colocar, tem quem vai colocar em tudo. Mas tem um outro ingrediente que é a pimenta síria. Esse ingrediente sim é fundamental para o sabor tradicional da carne. Então a gente vai pegar a carne moída, colocar aqui dentro. Eu gosto de, além da pimenta síria, dar um toquezinho de canela. E se você quiser dar um plus na noz moscada, fica à vontade também. Sal. Um pouquinho mais de pimenta do reino. E a gente vai começar a trabalhar essa carne. E aí trabalhar é amassar mesmo. Então você vai reparar que o nosso quibe cru, assim como a maioria dos quibe cru que você vê por aí, ele vai ter uma tonalidade mais vermelha do que marrom. Porque ele não é aquele quibe cru artesanal que demora horas ou até mesmo dias para ficar pronto, como eu contei antes do caso do Lisboa, em que a carne vai curando no tempero e vai ficando marrom. Aqui a gente vai trabalhando essa carne, ela vai virando uma maçaroca. Eu adoro provar isso aqui. Um pouquinho de sal. Um pouquinho mais de pimenta. Então tá aqui. E eu vou pegar agora então metade dessa carne, vou deixar para fazer minhas kaftas. E essa outra metade nós vamos fazer o quibe. Ou seja, agora falta acrescentar o trigo para o quibe. A gente sugere uma proporção para vocês aí na receita, mas aqui sim é bem pessoal de cada família. Se você quer um quibe mais carnudo ou se você quer um quibe com mais trigo. Eu acho que chegar em exageros não é legal para nenhum dos lados, tá? Eu acho que é bacana ter um equilíbrio entre eles. Aqui um pouquinho mais de trigo, que é exatamente a proporção que a gente coloca para você aí na receita. Exatamente essa que eu estou fazendo aqui. A proporção, tá? Não necessariamente a mesma quantidade da receita. Isso é bem importante falar. Porque aí quando você for fazer, você sabe quanto rende. E ó, vai sovando. Aqui a ideia é sovar. Você vê que a gente fala sovar que nem pão aí. Show. Tá uma delícia. Só corrigir o sal agora. Eu sinto a pimenta síria. Sinto hortelã. Sinto um perfume de alho só no fim. Bem saboroso. Perfeito. Mais um toquezinho de sal. Um pouquinho de pimenta. E show. Pessoal, tá feito nosso quibe. Bonito, né? Quer pegar um pouco aqui e fazer esse formatinho aqui de quenelle. O nome é quenelle. E fritar, você vai ter um quibe frito.
Ou você pega uma tigela bem bonita, coloca aqui. Deixa eu colocar aqui no meio para você ver. Ajeita. Vou lavar minha mão. Pegar um garfo, fazer aqueles tradicionais risquinhos aqui. Fica bonito, né? Mesma ideia de antes. Oliva. E à medida que você for comendo, manda a oliva para dentro. E tudo vai depender muito da carne que você está usando, dos temperos, da potência. Então, em casa faz a receita, essa aí como a gente mostra, e depois você vai adaptando para o seu gosto e para os seus temperos. Tá nascendo um trio lindo aí. Lindo, lindo, lindo. Bom, meus queridos, queridas, nós vamos fazer o molho do kebab e as nossas kaftas para rechear. Então, o kebab é um prato típico de cocção de carne. Então, normalmente carne ou de vitela ou até mesmo de animais mais jovens, como o cordeiro, onde você vai empilhando todas essas carnes no espeto e aí você deixa esse espeto assar de pé. Então, diferente do nosso espeto, a gente coloca essas carnes esticadas. Então, se você pusesse só um bifinho desse solto, ele ia ficar mole. Então, um vai apoiando no outro. A gente vai formando uma estrutura de carne, de bifinhos. E isso fica assando de pé. Antigamente perto do fogo de um lado, hoje em dia com as resistências elétricas ou a gás de um lado só, né? E aquele espeto girando. Então, aquilo vai assando uniformemente. A gordura vai escorrendo e tem um sabor fantástico. O tempero dessa carne, para mim, é uma das comidas de ruas mais gostosas que tem. E aí, como é que você serve? Você vem com a faca e corta a lateral. Então, já que eu tenho um monte de bifinho, né? Quando eu corto a lateral, essa carne cai esfarelando já. E aí você come o seu kebab. Ele ficou tão famoso e ganhou tantas variações no mundo inteiro, né, que a gente vê, uma vez era até mal visto, pelo menos em São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, eu cresci lá, falava em churrasquinho grego, nem era nem tão bem visto. Né? Ele acabou se popularizando mesmo no mundo e é um produto excelente, mas que acabou ganhando novas vertentes, assim como a gente vê o sushi por aí viajando e ganhando novidade, a polenta viajando e ganhando novidade, não ia ser diferente com o kebab. Então essa versão aqui que a gente vai fazer, que é um enroladinho, que é um rolinho, um wrap, como você preferir chamar, é o Doner Kebab, que é uma variação alemã. Em cada país da Europa, basicamente, a gente tem variações. Se você é vegetariana, quer comer um doner kebab, por exemplo, tradicionalmente se faz com falafel. Falafel, algo muito parecido com um hummus, na verdade você vai começar com uma pasta de grão de bico e tahine, mas você vai colocar uma variedade de vegetais juntos, uma bolinha que pode ser grelhada ou frita, seria uma almôndega vegetariana. E aí você coloca a almôndega dentro do doner kebab, tá? Mais cultura aí para vocês. Então eu vou iniciar aqui ligando o fogo. Beleza. E eu vou fazer nossos rolinhos, nossos cilindros de carne. Eu já faço, se você vai fazer assim, a kafta também seria num espetinho, né? O kebab pode ser também servido em forma de espetinho pequeno. É muito normal em países não necessariamente ser esse espetão grande. Essa é uma variação, como eu disse antes, realmente mais da Grécia. Mas você pode ter os espetinhos simplesmente feitos na churrasqueira, que também seriam kebabs. E você pode ter essa carne moída, temperada, prensada e depois no espetinho, que seriam as kaftas. Nós temos uma aula só de espetinho e lá a gente faz umas kaftas bem legais, bem parecidas com essas. Lá no módulo de carnes, você vai ver uma aula
focada mais nos nossos queridos espetinhos. Então aqui a gente vai deixar eles bem arrumados. Então você já faz o formato aqui da sua carne baseado no que você vai fazer depois, principalmente no tamanho do seu pão. Eu estou usando um pão folha menor aqui. Pão árabe maior, depende do caso, né? Então você faz elas para caber. Senão também você pode picar, pode refogar elas depois picar. Afinal, o churrasquinho grego seria picado, servido dentro do pão também, se quiser. Tá aqui. É incrível porque o primeiro aroma que sobe quando a gente faz isso aqui é o da canela e o dos temperos da carne. É muito bom. Como a aula vai rolando muito rápido, talvez na sua cabeça passou algum processo, aqui não tem trigo para quibe, tá? Lembra que eu separei antes, temperei a carne, separei uma parte e na outra parte eu coloquei o trigo, tá bom? Beleza. Nós vamos fazer o molhinho que vai ser baseado em alguns ingredientes clássicos. Olha que bonito, hein? Vou ajeitar meu fogão aqui que eu consegui desmontar ele. Olha que legal. Quer dar uma cozidinha um pouco maior? Pega uma tampa, faz menos sujeira em casa. O que eu vou fazer? Eu vou colocar iogurte. O molho clássico. Um pouquinho de tahine. Um toquezinho de alho. Pessoal, vocês não têm ideia do cheiro que está aqui. Incrível. Esmaga bem o alho. De novo, a mesma ideia, não comer um teco de alho. Coloca aqui no molho. E pega algumas folhas de hortelã. Vamos triturar bem essa hortelãzinha aqui. Aqui eu vou desligar meu fogo, ó como é que tá, ó. Vou deixá-las terminar de cozinhar dentro. Vou pegar essa colher do tahine mesmo. Vou misturar bem. Esse é um dos molhos mais clássicos que a gente vai ter para doner kebab, que é o molho de iogurte com tahine. O que falta nele? Sal, pimenta. Prova. Delícia. Muito bom. Agora alguns elementos que a gente pode colocar aqui. Então o tomate, eu vou trabalhar ele sem a semente, por uma escolha só. É bem normal você ver essa receita com tomatinho cereja. E aí obviamente vai a semente junto. Eu vou fazer tirinhas. De tomate. Vou pegar pepino
e aí não é o pepino japonês, é o pepino brasileiro. Semente ou não? Sua escolha. Eu gosto de fazer isso aqui, ó, cortar até essa parte, sabe? Depois virar, dá uma olhada aqui, ó. E aí pegar essa outra parte. Vai um pouco de semente, mas não necessariamente vai toda. Então aqui a gente já tem pepino, tem tomate, falta um alface bacana. Nosso molho está pronto, nossa carne está pronta. Então deixo aqui. E aí a gente começa o preparo do nosso doner kebab. Tá bonita essa vista aí de cima de vocês, né? Eu vou começar enrolando um menorzinho. Então vou pegar uma parte aqui do alface, vou colocar aqui no centro. Vou colocar algumas tirinhas de tomate, algumas de pepino. Pegar uma carne nossa e colocar aqui, ó. Por que uma só pequenininha assim? Porque eu tô fazendo realmente um pequeno. Enrolei aqui. Enrolo aqui para fechar a lateral. Aqui. Opa, faltou o molho. Ah, viu? Para ver se vocês estavam espertos. Então enrola aqui a lateral e dá mais uma dobra. Pacotinho bacana. Eu vou deixando aqui do lado, depois eu vou te mostrar todos, tá? Ou você pode enrolar como um wrap mesmo. Então aqui, alface. Agora eu já posso colocar o molho aqui em cima da alface. Aí vai aceitar um pouco mais de recheio porque eu não vou fechar, né? E aí eu posso colocar 2 rolinhos aqui. E enrola como um wrap mesmo. Corta ao meio, como eu já vou cortar para vocês olharem. E deixa ali. Mais um desse enrolado por comprido. Carne. Tomatinho. E o pepino. Rolou de novo. Tá na mão. Nossos doner kebabs. Ó, aqui que eu comentei se depende do caso você quer cortá-lo ao meio. Esse pequeno seria um sanduichinho para você sair comendo. Deixa eu lavar a mão. Espetáculo, né? Pessoal, olha que cena. Vou até arrumar a área porque merece. Passar um paninho aqui. Que cena linda. Coalhada. Hummus. Quibe cru. E o nosso querido kebab. Certo?
Um menu árabe desse para você receber as pessoas com muito estilo. Pode colocar mais alguns pães chatos ali junto, caso queira. Recebe o pessoal aí com grande estilo, faz um aperitivinho com hummus, com a coalhada, com o quibe cru. Depois serve os kebabs ou doner kebabs, como preferirem. E eu tenho certeza que vocês vão arrasar muito. Marca a gente quando vocês fizerem isso, @salagosto, @chefgabi aí pra gente ver os menus de vocês e curtam tudo o que tiver por aí. Se você está assistindo essa aula, que não é ao vivo, manda dúvida por aqui, manda no comentário, manda no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, no nosso e-mail, que a gente tem esse suporte integral para você, aluno. Então sempre que surgir alguma dúvida, manda para nós. O ideal é até que comente aqui na aula, que aí já responde, todo mundo que assistir essa aula já vê as dúvidas também. Tá bom? Então obrigado de coração, até a próxima aula. Valeu!